De volta com o Educador em Entrevista, converso agora com a Natália, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todos. Bom, continuamos falando a respeito aí das ações ligadas aos catadores, de atividades correlatas, falar um pouquinho a respeito de editais ligados à área. Isso, nós temos 3 editais abertos, que é uma grande novidade para a área, especialmente de fomento para catadores, para cooperativas, associações, e estão com prazo em cima. A gente tem um do Ministério do Meio Ambiente, que o prazo é até 7 de agosto, tem um outro edital, que também para projetos de fomento, de estruturação de cooperativas, que é do Ministério das Cidades, até 12 de agosto, e um outro edital, que é o novo Cataforte, que as inscrições vão até 26 de agosto. Então, no mês de agosto aí tem 3 editais com oportunidades para instituições que trabalham com coleta, triagem de material, escreverem um projeto e receberem um recurso para fomentar a estruturação, para fazer o trabalho acontecer, Perfeito. E são editais específicos para o perfil de cooperativas, catadores? São eles que participam diretamente ou é necessário outro tipo de instituição? Não, é diretamente as instituições de catadores, e aí é o grande entrave, porque a gente sabe que a maioria dos grupos de catadores que conseguem se formalizar não tem dentro da sua estrutura um setor administrativo, um setor de escrita de projetos, de captação de recursos. E é uma das críticas que a gente faz até ao formato como o governo lança esses editais, porque é extremamente burocrático. Do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Cidades, é pelo Transferigov. Quem tem experiência sabe que é uma plataforma muito chata de utilizar, O outro, que é o do Cataforte, que é ligado ao Banco do Brasil e o BNDES, também tem uma plataforma própria de projetos que também é burocrática. E, além de tudo isso, a gente tem o SINIR, que é o Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos, que as cooperativas e associações também têm que, para participar desses editais, têm que previamente estar cadastradas no SINIR. Então, é um passo a passo burocrático que, infelizmente, a maioria dos catadores organizados não conseguem, não tem conhecimento suficiente, conhecimento técnico para poder se inscrever. Uhum. E é importante a gente destacar isso, porque muitas vezes se fazem os editais, aí você tem poucos inscritos, ou não tem, e aí falam, tá vendo, tem recurso, mas as pessoas não acionam. Não, mas você tem que também entender que, para que perfil de pessoas você está disponibilizando esse recurso, para ver se de fato existe maneira dessas pessoas acessarem do ponto de vista burocrático. Exatamente. E é algo que, assim, não é novidade para ninguém, que dentro de uma cooperativa, uma associação de catadores, o mesmo catador que faz coleta na rua, que faz a triagem lá dentro, é o mesmo catador que atende telefone, que faz documentação, Por isso que aqui em Batatais, especificamente, as nossas entidades têm tanta dificuldade com documentação, porque não existe dentro dos cooperados, dentro dos associados, alguém que tenha um conhecimento administrativo. Então, nesse sentido, acredito que as políticas públicas municipais, estaduais e federais, elas têm que olhar para isso e pensar numa forma de oferecer essa estrutura técnica, administrativa, para que o trabalho em si, que eles sabem fazer muito bem, seja feito. Porque muitas vezes eles se perdem em documentação e o trabalho que eles realizam com maestria fica de lado, ou vice-versa, ou perde oportunidades, como nesse caso dos editais, perde oportunidades por não ter condição, capacidade técnica para fazer. Então, precisa do poder público estruturar não só a abertura de editais, mas também eu não falo nem de formação, que às vezes as pessoas falam assim, mas é só dar uma formação. Gente, não dá, Eu falo porque eu trabalho na área e para mexer no Transferigov hoje, eu vou ter que fazer umas aulas, eu vou ter que ver alguns vídeos e não dá, sabe? Então, a gente tem que ter uma base de conhecimento para poder avançar em plataformas específicas, em burocracias específicas. Então, o que precisa acontecer é a disponibilização, de fato, de profissionais para fazer esse auxílio, diretamente com as entidades. Ou até uma padronização dessas plataformas, porque não tem por que cada edital, cada plataforma tem uma característica, uma cara, porque se você coloca lá, olha, especificamente, como qualquer formulário específico, a descrição e um link para você ir anexando a documentação que é necessária, pronto, resolveria e tornaria fácil a vida de todo mundo, Se eu tenho uma explicação simples e direta do documento que eu preciso e o link para anexar,
Fica mais fácil. Mas isso não acontece assim, em coisas simples, né? Por exemplo, recentemente teve 2 chamamentos que eu ajudei as entidades daqui a construírem um plano de trabalho. O plano de trabalho, gente, é um documento no Word que você coloca as informações. Eles não tinham capacidade técnica para fazer. Sim. Fui lá e dei esse suporte. Só que tem várias declarações que são cobradas e que poderia, por exemplo, no chamamento, já ter um modelo de declaração. E não tem. Aí, o que eu fiz? Fui correr atrás para descobrir como que era, para ver se estava certo. Fiz as declarações, que aí fica fácil. Você tendo o modelo, você só coloca os dados ali da entidade, né? Então, são questões que o próprio poder público pode desburocratizar, não no sentido de exigir menos, mas no sentido de facilitar, de colocar ali uma receitinha de bolo para que pessoas que não têm um conhecimento técnico avançado consigam fazer. Né? Porque senão não adianta você falar, mas eu dei oportunidade, né? Eu ofereci oportunidade e não consegui. Por que não conseguiu? Tem que olhar para isso também. Exato. Né? Até porque é uma área fundamental. A gente está aí, né, com a lei de resíduos sólidos e com as políticas que têm que ser implementadas, tem prazo para isso, não é? E quem está diretamente envolvido na ação e que está fazendo a diferença, de fato, está no dia a dia fazendo isso, né? Que é coletando, que é separando e que é vendendo, não é? Exatamente. E eu acho que a questão de documentação, o poder público precisa assumir, sabe? Precisa ter essa empatia, essa responsabilidade compartilhada, que é algo que a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê. Responsabilidade compartilhada, né? E aí, com o novo marco do saneamento, isso ficou muito mais cobrado, né, dos municípios, dos estados, né? Inclusive, se tornou aí meu tema de pesquisa do doutorado, que é a inclusão socioprodutiva dos catadores em um consórcio. Eu vou avaliar a implementação do consórcio da Mogiana, né, a concessão que eles vão fazer para 18 municípios, nesse modelo consorciado, como que os catadores vão ser incluídos nesse processo. Esse vai ser meu tema de pesquisa. E o consórcio aparece aí como uma proposta, né, uma ferramenta para trazer mais viabilidade para os municípios, porque viu-se que, de 2010 para cá, que saiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não avançou, então viu que a questão é complexa, né? Que os municípios não conseguiriam se organizar sozinhos. Então, eles, não que não houvesse essa possibilidade, mas eles reforçam com o novo marco do saneamento essa possibilidade do consorciamento, para que juntos, né, pequenos municípios se juntem e consigam fazer a gestão dos resíduos sólidos, que é um dos grandes entraves do Brasil hoje, né? Jairo, parabenizando pelas ações, e você falou do consórcio da Alta Mogiana, né? 18 municípios. Ele pergunta se Batatais está e quais são os municípios que participam. Não vou lembrar de cabeça todos os municípios para falar que não, mas infelizmente Batatais não está, né? Eu não sei, eu até busquei essa informação, mas não consegui. Batatais faz parte do consórcio da Mogiana, mas especificamente nesse projeto, que é o que eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada, né? Que é a concessão dos serviços de resíduos sólidos, Batatais não está. E o interessante é que eles conseguiram, teve um chamamento público para um custeio de todo o processo burocrático, fazer diagnóstico, fazer o plano de resíduos intermunicipal, e foi, se eu não me engano, 8 milhões de reais que foi investido. Eles ganharam esse... como se fosse um concurso, né, entre os consórcios. A avaliação é de acordo com aquele que tem mais... A priorização, né, aquele que tem mais dificuldade de fazer a gestão, ou que tem maior problema com a questão dos resíduos. E aí o consórcio da Mogiana foi um dos primeiros colocados lá, então por isso que eles já receberam recurso, já está bem avançado. Por conta da eleição fizeram uma pausa, mas acredito que até o final do ano eles assinam, vão abrir, né, o período de licitação para ver qual vai ser a empresa que vai fazer a concessão. E aí é um contrato para 30 anos, né? É bem abrangente, teve muito recurso público investido. E acho que seria uma ótima oportunidade para a Batatais resolver, porque a gente tem, né, esse problema crônico aí de muitos anos com resíduos e esse imbróglio que não resolve, né? Inclusive com o caminhão da coleta seletiva que recentemente chegou através do intermédio do vereador Júlio, e que a gente não sabe o que vai ser feito, como que vai ser feito, enfim. E quando a gente pensa, né, em consorciar para resolver o problema, uma coisa é uma cidade de grande porte, né, que tem produção de resíduo, né, de monta, né? Outra coisa são aqueles resíduos que a gente fala que é o resíduo chato de destinar, né? Que você pode, inclusive, trabalhar de maneira mais plural, né? Olha, tal cidade vai ficar armazenando pneus até dar um volume
para venda, tais lâmpadas e assim sucessivamente, né? De se construir infraestruturas conjugadas, vamos dizer assim, né, para essas ações. Isso, inclusive é um dos grandes entraves, né? Como eu comecei a estudar sobre os consórcios públicos, o entrave é justamente para que fique uma coisa equitativa, né? Então, quem fica com o local onde vai ficar o aterro? Quem fica com, por exemplo, um depósito permanente ou temporário de outros resíduos que não têm uma destinação para o aterro, né? E aí eles, diante desse estudo do diagnóstico que foi feito, eles fizeram todo esse mapeamento e essa divisão de qual região fica com cada responsabilidade. E aí, claro que cada município vai ter a sua contribuição financeira, proporcional ao que produz. Proporcional. E espera-se que funcione, né? Então, assim, como pesquisadora, a gente aposta que o consórcio é uma boa opção, mas eu vou justamente, né, verificar isso durante o levantamento e entender se os catadores vão ser beneficiados ou não, porque pode ser também que o consórcio seja muito bom para o município, mas para os catadores eles fiquem de fora, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado, olhar com carinho para essa situação dos catadores. Porque quando a gente pensa em catadores também é plural, porque você tem aqueles que estão organizados em cooperativas, em grupos, aqueles autônomos, né? Como é que você encaixa todas essas pessoas nessa cadeia produtiva, né, da reciclagem? Exatamente. E é assustador os dados que já tem no diagnóstico do consórcio da Mogiana. A maioria dos municípios não tem dado nenhum sobre catadores, né? Só 3 municípios informaram quantos catadores possuem no município. E a maioria deles só tem essa informação quando são catadores formalizados, que é uma cooperativa, né? Só tem um município que informou lá os seus catadores informais, que tem um programa de assistência, né, para os catadores, distribuição de cestas básicas. E que, de fato, conhece quem são os informais. Todos os outros municípios que foram mapeados ali no diagnóstico não têm informação sobre catadores. E essa é justamente a minha preocupação enquanto pesquisador e militante da área, né? Se você não conhece, não sabe onde eles estão, como que você vai incluí-los na política pública? Então, é algo que eu vou olhar com carinho para entender e para tentar, com a minha pesquisa, contribuir para esse cenário, né? Como que algo que tem um potencial interessante de resolver a problemática dos resíduos, que é o consórcio, como que ele também olha para a questão social e não deixa os catadores de fora. Então, é com isso que eu pretendo contribuir também. Exato, não é? E é interessante isso, porque a gente está falando de uma questão socioambiental, não é só a questão ambiental em si, porque você já tem pessoas articuladas nisso e que, se você resolve de uma maneira estritamente burocrática e técnica, você acaba privando pessoas que só têm a sua fonte de renda aí. Exatamente. Foi uma das coisas que eu questionei quando surgiu, né, a intenção de terceirizar a coleta seletiva aqui na cidade. O meu questionamento para o poder público foi justamente esse: como que os catadores vão estar dentro desse processo? Porque não é só resolver a parte técnica, né, e fazer a gestão acontecer, mas é de fato envolver aqueles que há muitos anos já estão fazendo isso, né? É uma injustiça ambiental tremenda você resolver uma questão de gestão e deixar de fora as pessoas que já trabalham, que já fazem isso de graça há tanto tempo, né? Então, era esse o cuidado que eu gostaria que a gestão, naquele momento, tivesse. Foi esse questionamento que eu fiz. Pedro perguntando aqui, né? A gente estava falando dos prazos, não é? Quem necessita aí, né, e precisa participar, né? Quem pode participar, como é que tem acesso a essas informações, Natália, os editais, etc.? Se jogar lá no Google, edital Catadores de Materiais Recicláveis 2024, os 3 primeiros links que vão aparecer já são desses 3 editais que eu falei, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério das Cidades e o do Cataforte. A grande questão é que as nossas entidades aqui, né, que prestam esse serviço, que é a Acomar e a Comar, nem cadastradas no CNIR elas estão. E eu confesso que, de fato, assim, eu não consigo fazer isso sozinha, né? Algo que as emendas eu ajudei, fiz plano de trabalho e tudo, mas é algo que, nesse momento de vida, eu não consigo. Estou me dedicando ao doutorado, tenho filho pequeno, tenho trabalho também, e eu não vou conseguir, infelizmente, ajudá-los. Mas fica aqui o meu apelo para quem está assistindo, né? Pessoas que têm facilidade com editais ou que têm experiência com o Transferigov, que é algo que eles vão ter mais dificuldade. Se quiser procurar as entidades, tentar ajudar, pode me procurar também, eu consigo fazer um intermédio aí, eu só não consigo sentar com eles para fazer, né?
É uma pena que a gente não tenha mais em funcionamento o núcleo de assistência aos catadores, que foi criado até por indicação minha, né, pela prefeitura, e aí desde 2023 ele está inativo. É uma pena, porque seria um excelente momento para o núcleo de assistência fazer esse suporte técnico, né, envolvendo, porque é um grupo, não é uma pessoa só, né, era um grupo ali de várias pessoas, de diversas secretarias, profissionais que têm experiência com projetos, com editais, e que a gente poderia fazer uma força-tarefa e ajudar as nossas entidades a pelo menos tentar, né, se inscrever nesses editais. Como não temos, fica muito assim, a critério da boa vontade das pessoas, quem é de instituição, terceiro setor aqui, né, que já está acostumado a fazer editais. Se tiver essa boa vontade, né, tiver esse olhar para entender que a questão de resíduos sólidos é muito importante para a questão ambiental e social, então procure a Claudemira lá na Comar, procure a Cristina da Comar, oferece essa ajuda, né? Pode me procurar também, eu mando os links, mando todos os editais. Tem alguns vídeos que foram feitos, algumas lives que foram feitas para ajudar nesse processo. E aí posso enviar todos esses links, mas a gente vai, infelizmente, contar com a boa vontade agora de quem possa auxiliá-los a pelo menos tentar, né, se inscrever nesses editais. E é um volume importante de recursos aí que ajudaria demais as estruturas das cooperativas. Com certeza. Eu não vou lembrar agora o valor de cada edital, mas é muito dinheiro que está sendo disponibilizado. Então, são muitos projetos que serão apertados ali. É uma oportunidade muito boa e é uma oportunidade que a gente não vem brigando, né, para que isso, na área de resíduos, para que isso aconteça há muitos anos. E aí, quando ela chega, a gente não tem essa estrutura técnica para ajudar. Então, eu fico muito, muito triste assim, com a situação e triste de não poder ajudar mais, né? Adoraria poder parar por um mês as minhas atividades todas e falar, não, senta aqui, vamos fazer junto, vamos... Mas não consigo, né? Então, infelizmente, a gente fica nessa situação de nem o poder público, nem sociedade civil ajudando, infelizmente eles não vão conseguir se inscrever. Perfeito. Se alguém, como você colocou bem, de entidade, tiver interesse em auxiliar, tiver essa habilidade com o Transfere Gov, não é, puder ajudar de alguma forma, pode procurar no sentido de obter as informações. Pode, com certeza. Eu vou passar todos os links, né? Pode me procurar lá no Instagram, na.vieira. E peça os links, eu mando, tem tudo salvo aqui. Tem o pessoal da ONG também, né, Vim com a camiseta do PIMP Marca Roça, que também oferecem esse apoio, né, de informações básicas. Então, também posso passar o contato da ONG, tem também no site lá. Então, tem várias pessoas lá capacitadas também para dar essas orientações, tirar essas dúvidas, porque eles também estão acostumados, né, a prestar esse serviço, não só em São Paulo, que é a sede da ONG, mas no Brasil todo. Muito bom. Natália, gratidão pela participação aqui conosco, fica sempre o programa à disposição e a gente espera, né, ter não só boas notícias relacionadas aos editais, etc., mas também, né, para concretização da participação das entidades de Batatais e da contemplação, né, isso revertido em trabalho socioambiental aqui para o município. Conte sempre conosco. Obrigada, Luciano. Obrigada a todos. E espero, né, que o pessoal que está assistindo que se solidarize e tente ajudar, né? Assim, a gente precisa de mais pessoas lutando por essa causa. Às vezes eu me sinto muito sozinha nessa briga e é algo que é tão importante para todos nós, né? Então, vou ficar muito feliz se mais pessoas me procurarem e tentarem dar esse suporte para as entidades. Perfeito. Bom, infelizmente, né, a gente começou o dia de hoje, né, com a notícia do falecimento do senhor José Antônio Saltarelli, né, que foi vereador, uma das figuras aí conhecidíssimas da Jumil, né, são imagens da última entrevista que ele concedeu aqui para a TV Educadora. A gente lembra que ele está sendo velado, né, na Câmara Municipal e que o sepultamento está marcado para as 16 horas, tá certo? Fica aqui os nossos pêsames a todos os familiares e amigos dessa figura tão importante e emblemática aqui para o município.